Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre essa unidade curricular que a gente vai iniciar agora, que é processamento de sinais. Ela iniciou dia 28, né, dia 28 de outubro, segunda-feira, e vai finalizar dia 27 de janeiro, tá, ano que vem. Bom, essa unidade curricular, processamento de sinais, ela está no módulo introdutório, tá bom? Ainda a gente está trabalhando fundamentos técnicos, que é a base para vocês irem para os módulos específicos. Essa unidade curricular de processamento de sinais tem 180 horas. A próxima unidade curricular, que vai começar depois do dia 27 de janeiro do ano que vem, vai ser acionamento de dispositivos e acionamento de dispositivos atuadores, 160 horas, tá? Bom, mas vamos falar um pouco sobre processamento de sinais. Aqui no AVA, tá, tem a data de realização, os momentos presenciais, que a gente vai falar depois. E aqui tem algo muito importante, tá, que é o guia do aluno, guia de envio de atividade e o plano de estudo do aluno. O plano de estudo do aluno, pessoal, ele é fundamental que vocês deem uma olhada para vocês se situarem quando que vocês vão estudar alguma coisa, quando que vocês vão deixar de estudar alguma coisa, por aí vai. Aqui na aba comunicação está os fóruns de dúvidas, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, pode postar aqui. Aqui o conteúdo, que a gente vai voltar nele. E aqui situações de aprendizagem, que é o objetivo aqui dessa web. Bom, aqui em situações de aprendizagem, tem 4 fóruns, tá? É fundamental que vocês façam todos eles, mas por parte. Aqui eu vou indicar para vocês fazerem, tá? É processamento de sinais. Nessa unidade curricular, vocês têm 5 encontros presenciais, tá? 5 encontros presenciais. Se vocês conseguirem fazer o fórum de discussão 1, que é processamento de sinais, onde é para vocês falarem sobre sinal analógico e sinal digital, já está ótimo para o primeiro e para o segundo encontro, tá? Então vocês podem deixar esse fórum de discussão de sensores para um pouco antes do terceiro encontro. Então, no primeiro e no segundo encontro, podem fazer apenas o fórum de discussão 1, que já está ótimo. Se vocês conseguirem fazer os 4, excelente, mas só o fórum de discussão 1 que fala sobre sinais analógicos e sinais digitais, tá? É fundamental, ele é bom, ele é fundamental para a matéria, e seria interessante que vocês já fizessem antes da primeira aula. O Antônio aqui já fez, já começou. E aí aqui está falando para fazer o quê? Para diferenciar o sinal analógico do sinal digital. Vocês podem usar algumas coisas como exemplo, como por exemplo, sinal analógico sendo um dimmer e sinal digital sendo um interruptor. Isso tudo é o tipo de coisas, de exemplos que vocês podem dar. Sinal analógico de TV, sinal digital de TV, gráficos, se vocês puderem pesquisar gráficos de um sinal analógico e de um sinal digital, seria muito bom. Aí vocês podem comentar aqui no fórum. A primeira coisa que vocês têm que fazer é vir no fórum de discussão 1 e comentar sobre sinal analógico e sinal digital. Essa com certeza tem que ser a primeira coisa para vocês fazerem. Depois que vocês fizerem isso, vocês já podem vir aqui na ordem de serviço 1. Tá? A ordem de serviço 1 é consertar uma fonte, né? Na verdade, vocês vão meio que montar as peças que estão estragadas lá na nossa fonte. Foram realizadas a retirada dos componentes, vocês vão ter que colocar os componentes na ordem de serviço 1. A ordem de serviço 1, pessoal, é consertar a fonte. Aí aqui está a descrição da atividade, né? Do que vocês têm que fazer para realizar o conserto da fonte. Quais são os procedimentos que vocês têm que fazer, diz também como vocês têm que fazer a atividade. Então, por exemplo, aqui está a capacidade, né, técnica, que é identificar a aplicabilidade de funcionamentos de eletrônica analógica relativo ao sistema de controle e automação. E aqui está um planozinho de estudo para você fazer essa situação de aprendizagem. Ele fala para você fazer o exercício 1 e o exercício 2 para aí sim começar a ordem de serviço 1. E onde é que está o exercício 1 e o exercício 2? O que você vai ter que fazer? Para começar a ordem de serviço 1, a primeira coisa que vocês têm que fazer é vir aqui em conteúdo do curso, tá? Vocês vão vir aqui em conteúdo do curso, aí tem aqui, ó, introdução. Ele faz a introdução sobre a unidade curricular. Além de fazer a introdução sobre a unidade curricular, te apresenta a situação, onde você trabalha, né? No caso, você está trabalhando lá na Lactrônica. Você está fazendo... Você está num processo industrial
que é onde você vai precisar aquecer um líquido, um material. Então aqui ele te dá uma orientação e te coloca aonde você está. É interessante que vocês façam isso para vocês se situarem, tá? E aí, depois que você der uma lida na introdução, você vai vir aqui na etapa 1, né? A etapa 1, pessoal, é onde está o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? Vocês vão ler o texto, está falando sobre eletrônica analógica, sobre diodo Zener, e tem o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? E aí é interessante que vocês leiam isso aqui, façam o exercício 1 e o exercício 2. Então, já para essa semana, a primeira coisa que vocês têm que fazer então é responder o fórum e vir aqui e resolver a etapa 1. Vocês vão dar uma analisada, ler o que é eletrônica analógica, o que é diodo e por aí vai, tá? E façam o exercício 1 e o exercício 2. Para aí sim, você voltar aqui e começar a fazer a situação de aprendizagem, tá? Que é a ordem de serviço aqui, ó, no simulador SA etapa 1. Esse aqui é o simulador da situação de aprendizagem. Esse aqui, pessoal, é a primeira OS, a primeira ordem de serviço. Vocês vão vir aqui, ó, clicar em entrar. Vai te dar uma explicada básica sobre a situação. Você dá uma lida e você clica aqui para iniciar o simulador. Eu pausei um pouco aqui porque demorou um pouquinho para abrir, mas essa aqui é a ordem de serviço 1, tá, pessoal? Então depois que você fizer ler a etapa 1, fizer o exercício 1, fizer o exercício 2, vocês podem vir aqui para a descrição, para a ordem de serviço 1, para o simulador da ordem de serviço 1. O que vocês vão ter que fazer aqui? Aqui está a descrição, que vocês vão ter que consertar a fonte e tudo mais, tem o diagrama. O que vocês vão ter que fazer, acredito que cada um vai ter um diagrama diferente, tá? O que vocês vão ter que fazer aqui primeiro? Dar uma analisada nesse diagrama, ver a simbologia, por exemplo. O que é isso aqui? Né? Que dispositivo que é esse? Que dispositivo que é esse aqui? Esse aqui é o transformador, tem o transformador primário, secundário. Mas que tipo de transformador? É um transformador com derivação central. Então, estudar os símbolos do transformador, do funcionamento do transformador. Então, você abre o diagrama, já abre uma pesquisa aí do lado sobre o que é fusível. Esse aqui é um fusível ultra rápido. O que é transformador, os simbologias do tipo de transformador. Esse aqui é um transformador com derivação central, tá? O símbolo do diodo, do capacitor com polaridade, do capacitor sem polaridade, do resistor, do LED, do regulador de tensão. Esse aqui é um 7824, então ele regula a tensão positiva 78, se fosse 79, tensão negativa, e aqui 24 para os 24 volts, e aqui está a saída, onde a gente vai usar para fazer o quê? Para alimentar o CLP. Esse aqui é uma fonte de quadro de comando que vai alimentar um CLP, que vai alimentar os dispositivos de entrada do CLP, os botões, botoeiras, sinalizadores luminosos e por aí vai. Aí aqui está a especificação técnica da fonte, olha lá, corrente máxima de 1 ampere de saída. Isso aqui é fundamental para vocês escolherem o componente de vocês, tá bom? Os componentes de vocês. Então, deem uma olhada sempre na especificação técnica. A corrente máxima dos componentes, a corrente máxima da fonte é 1 ampere. Bom, se a corrente máxima da fonte é 1 ampere, eu não vou escolher dispositivos que sejam 1 ampere específico. Vamos colocar um pouquinho mais acima. Não muito, porque você não pode aumentar demais o preço da fonte sem ser necessário. Então, se você precisa de 1 ampere, selecione componentes que sejam próximos a 1 ampere, mas que não sejam muito em cima desse valor, para que eles não fiquem no máximo o tempo todo. Mas também não pode ser valores altos demais para não superfaturar a fonte. Então a fonte vai ficar cara, você vai fazer para 5 amperes, sendo que você só precisa de 1. Então dá uma analisada nisso, vê os componentes que você precisa. Aqui está a lista de material disponível, que está aqui no nosso almoxarifado. Então você vai vir aqui no almoxarifado, tem capacitores, tá? Você clica aqui em capacitores, vai aparecer os capacitores que você precisa para você colocar lá na fonte, os circuitos integrados, tá? Que é os reguladores de tensão, no caso, os conectores, vai ser com 2, com 3, os diodos, os LEDs, os resistores e os transformadores. O que acontece? Essa situação de aprendizagem ela não vai ser igual para todos vocês. Então, por exemplo, a minha fonte já veio com regulador de tensão. Talvez alguém já venha com uma fonte com os capacitores ou com diodo. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que escolher o seu componente aqui no almoxarifado e vai arrastar ele para cá. Por exemplo, vamos dar uma analisada
na descrição da ordem de serviço aqui, ó, na especificação técnica. Olha lá. Fonte linear de alimentação com transformador que trabalha com tensão de entrada 220 e duas saídas de 24 volts, sendo uma estabilizada e outra não, variando até 30%. Ela suporta uma corrente máxima de 1 ampere na saída. Se você olhar o diagrama aqui, ó, o transformador tem que sair 28 volts. Ó. São duas saídas de 28 volts. Então você vai vir aqui no almoxarifado, transformadores. Aí tem aqui, ó, entrada 110 mais 110. Não, tem que ser 220, né? Então vamos lá, ó, entrada 220, saída 28 mais 28. Achei. Agora escolher a corrente. Vocês viram que a corrente é 1 ampere, né? Eu vou escolher aqui. Eu acho que eu vou escolher o de 1 ampere. O transformador, acho que eu vou escolher o de 1 ampere. Coloquei a corrente aqui do transformador. É só você clicar, segurar, puxar e colocar ele aqui, ó. Pronto. E você vai fazer isso com todos os componentes necessários aqui na placa. Como é que você vai saber quais componentes necessários aqui na placa? Você vai ter que analisar a descrição aqui no diagrama. Você vai ter que olhar, ó, o que é isso? Então vai precisar de 4 diodo. Tem capacitor. Tem um regulador de tensão, 7824. Não, eu preciso de um regulador de tensão. Mas se você olhar aqui na placa, se você der um zoom aqui na placa, você vai ver que o regulador de tensão e 2 capacitores já está aqui. Os capacitores que não têm polaridade. Então você não precisa deles. Colocar ele aqui na sua bancada de trabalho. Você pode deixar eles de lado porque eles já estão aqui na sua placa. Às vezes vai ter o capacitor já aqui, então você vai precisar do regulador. Você vai ter que analisar o que tem na placa e o que você vai precisar pegar aqui no almoxarifado. Então você vai escolher os LEDs, os diodos, selecionar a tensão, a corrente, clicar e arrastar para a sua bancada de trabalho. Arrastou para a sua bancada de trabalho, é a hora de passar ele para a placa. Aí você passa ele para a placa, tá aqui o transformador, e aí vocês dão uma olhada na sua fonte, tá? Se vocês repararem, o transformador, ó, tem uma entrada aqui, tá vendo? Tá esse TP, que é o transformador primário, tá? Tem a parte primária dele, é ali onde vem a alimentação. Vocês têm que pesquisar um pouco sobre o transformador. Aqui TS, transformador secundário, é o lado secundário do transformador. E aí, ó, tem os terminais aqui. Se você der uma analisada aqui, ó, você vai ver o que é isso aqui, ó. Esse aqui é o fusível, onde o fusível vai ficar. Tá. E aí, beleza, vamos dar uma olhada no que o nosso amigo fusível tem de terminal ali, ó. Tem 2 terminais de fusível, né? Aqui e aqui. Se vocês repararem na ordem de serviço, o fusível tem uma entrada e uma saída. Então a entrada vai aonde? Vai lá no borne 1. Onde é que está o borne 1? Olha aqui, ó. Aqui não está descrito o número, mas olha só, é aqui que a gente coloca a fase e o neutro dos 220, tá? Então olha lá, aqui, ó, é o 1 e o 2, os 220. Então o 2 vai direto no transformador e o 1 vai lá no fusível. Então olha só, você tem 2 entradas, a 1 e a 2. Aqui apresenta a descrição, deixa eu ver. Entrada, não apresenta. Então não faz diferença qual que você vai colocar aqui, ó. Então olha só, aqui entra os 220, como vocês podem perceber, ó. Tá? É onde entra os 220, é os mesmos terminais. Se você olhar lá na ordem de serviço, no diagrama, vocês vão ver que um fio vai para o fusível e do fusível para o transformador e o outro fio vai direto para o transformador. Então é isso que você tem que fazer. Olha lá, um fio vai direto para o transformador aqui no primário. Deixa eu subir mais um pouquinho para ver se fica melhor de ver. Bom, voltei, descobri o que é. Não adianta só clicar aqui e clicar aqui, tá? Você tem que clicar, segurar e arrastar. Aí, pronto. Então, o neutro foi direto aqui para o transformador, de acordo com o diagrama. Olha lá, direto para o transformador. E a fase aqui ela vai para o fusível, do fusível para o transformador. Então, olha lá.
a fase vai para o fusível, do fusível para o transformador. Viram? Então é isso aqui que vocês têm que fazer. Se vocês olharem lá, vocês vão ver que a saída do transformador, elas vão no diodo. E aí, se vocês analisarem a placa aqui, ó, onde que estão os diodos da ponte retificadora? Olha onde é que os diodos estão aqui, ó. E eles estão conectados aonde? Nesse borne. Então a saída do transformador vai ter que vir nesse borne aqui, ó. Opa. Olha lá. Opa. Aí. Viram? Vocês vão ter que colocar aqui no borne, vão ter que colocar os diodos, os capacitores. E o que está faltando, além de conectar a saída, aqui nos bornes da saída da fonte, né? Onde vai sair os 24 volts, linear e não linear lá. Olha aí. Então vocês vão ter que dar uma analisada no diagrama e tentar realizar a ligação da fonte. Não é uma atividade muito difícil. Eu não vou terminar de explicar aqui, porque senão eu vou falar tudo, mas é essa atividade. Quando vocês forem fazer a atividade, quando vocês terminarem a situação de aprendizagem, vocês vão voltar lá em situações de aprendizagem, né? Vou voltar aqui em conteúdo do curso, onde está, eu fiz o simulador 1. Aí, como é que eu faço a situação de aprendizagem? Como é que eu entrego ela? Tá aqui, ó, folha de respostas da ordem de serviço 1. Nessa folha de resposta é onde você vai tirar print da sua fonte e colocar aqui. Aqui o material de apoio explica como tem que ser esses prints. No material de apoio, ó, primeiro você vai ter que tirar o print do seu diagrama. Depois você vai ter que tirar esse print aqui. Então você tem que tirar o mesmo print que está aqui, ó. A escolha do transformador, fazendo as ligações, tá vendo? São esses prints que está aqui no seu guia que você tem que fazer, que você tem que realizar e colocar aqui, ó, na folha de resposta. Então você tem que seguir o material de apoio para fazer a sua folha de resposta. Além disso, na hora que você terminar a simulação, você tem que enviar ela, tudo bem? Isso conta a nota. Então enviem ela e também tirem print aqui na folha de resposta. Cliquem no envio da ordem de serviço 1 e anexem lá a ordem de serviço de vocês. Isso vai ser a ordem de serviço 1. A ordem de serviço 2, mesma coisa, pessoal. Ela é muito parecida com a primeira. A diferença é a aplicabilidade. Na ordem de serviço 2, vai ser uma placa que vai mandar o sinal elétrico para o CLP. Vai ter um microcontrolador que vai mandar um sinal para um transistor. Esse transistor vai acionar um relé e esse relé vai mandar um sinal para o CLP. Tá? A atividade é essa. Vocês olhem o material de apoio, analisem o material de apoio, vejam como deve ser feito e façam a mesma coisa na folha de resposta. O que você vai ter que fazer? Você vai lá em conteúdo do curso. Tá aqui, ó. Conteúdo do curso etapa 2. É fundamental que vocês leiam isso aqui, porque ele vai explicar o funcionamento do transistor, do relé e tudo mais, para vocês conseguirem fazer o simulador. Aí aqui no simulador, vocês vão fazer um microcontrolador acionar um relé para fazer o quê? Para enviar uma informação para o CLP. Aqui está a descrição da atividade para situar vocês e aqui está o simulador. Vai trocar o simulador aqui, guardar só um pouquinho. Vou pausar aqui porque... Bom, depois de alguns segundos abriu aqui. Não vai ter, nesse aqui não vai ter o diagrama, tá, pessoal? Não vai ter o diagrama, por quê? Porque a atividade quer que você consiga reconhecer os componentes só pela placa. Seria interessante que vocês realizassem um diagrama dessa placa, tá? Ela é muito simples. Você não precisa desenhar o microcontrolador, você pode só desenhar as saídas dele. Tem a especificação técnica do microcontrolador, tá? Deixa eu ver a especificação técnica. Aqui, ó, PIC16F876. Vocês podem pesquisar o datasheet do PIC16F876 e saber em quais pinos que estão aqui. Vocês podem, não precisa desenhar o microcontrolador, mas desenhar uma bolinha, falando, ó, esse aqui é o pino RB0, RB1, sabe? Desenha o pino e fala, ó, o pino está indo no resistor de 1200 ohms, sai do resistor, vem aqui para o relé, e aí vocês podem ir analisando a placa aqui, ó, para fazer o diagrama. Não é a situação de aprendizagem, você não precisa fazer o diagrama, é só uma dica, tá? Não é fundamental que vocês façam o diagrama. Aqui, pessoal, é muito simples, é o que? É um microcontrolador
acionando um transistor, esse transistor vai acionar um relé. E esse relé vai fechar um contato para mandar um sinal de 24 volts para o CLP. Por quê? Porque esse microcontrolador provavelmente funciona com 5 volts, tá? 5 volts ou 15, até 15 volts, a depender do tipo da família dele. Mas provavelmente ele funciona aqui com 5 volts. Ele vai acionar um relé que também tem uma bobina de 5 volts e consome 120 mA. Isso aqui é fundamental para você dimensionar o transistor, tá? Então vocês vão precisar no conteúdo do curso, tem explicando como é que dimensiona um transistor. E aqui, ó, é a saída do relé. Por quê? Essa saída do relé vai mandar um sinal para o CLP. Na verdade, ela não vai mandar um sinal, ela é um contato aberto que vai fechar. Você vai ter que mandar o positivo da fonte que você consertou aqui e a saída, né, vai lá na entrada física do CLP. Por quê? O microcontrolador é 5 volts, o CLP não identifica a entrada digital dele com 5 volts, só com 24, então a gente tem que usar um microcontrolador para ligar um relé, e não dá para ligar uma saída do microcontrolador direto no relé, porque a bobina gera muita interferência no microcontrolador, além de provavelmente a corrente do relé é muito elevada para uma saída do microcontrolador, então o microcontrolador aciona um transistor, que consome muito menos corrente, esse transistor aciona o relé e o relé fecha um contato que vai levar os 24 volts lá para o CLP. O objetivo dessa situação de aprendizagem é vocês colocarem os componentes aqui, os transistores, os LEDs, os resistores, mas para isso você vai ter que dimensionar. O objetivo maior dessa situação de aprendizagem é o dimensionamento. Qual resistor que eu vou colocar para ligar o LED aqui, para que o LED não queime, para que ele limite a corrente, porque o R4 é um resistor limitador de corrente do LED. Tá? Qual o resistor de base do transistor? Que transistor que eu vou usar? Então, a ideia dessa situação de aprendizagem é o dimensionamento. Tudo bem? Vocês vão dimensionar. Se quiserem, façam um diagrama. Se não quiserem, tudo bem. Mas a situação de aprendizagem só pede que vocês coloquem os componentes bem dimensionados aqui. E aí, depois que você colocar os componentes bem dimensionados, você vai voltar lá na situação de aprendizagem. Vou voltar aqui em conteúdo do curso primeiro, e aí vou vir aqui em situações de aprendizagem, e aqui está a ordem de serviço 2, tá? Na ordem de serviço 2 tem aqui material de apoio. Abre o material de apoio, dá uma olhada, vê como você deve fazer com a folha de resposta. Então o material de apoio é para você preencher a folha de resposta, ela é um gabarito da sua folha de resposta. Abre esse material de apoio, dá uma olhada e vai tirando os mesmos prints na folha de resposta. Terminou? Salva com seu nome, envia aqui na ordem de serviço 2, tá bom? Então a ordem de serviço 1 é para colocar os componentes na placa seguindo o diagrama. A ordem de serviço 2 ela é voltada mais para o dimensionamento dos componentes para serem colocados na placa eletrônica. As outras ordens de serviço eu vou fazer uma outra web para a gente sentar e falar um pouco melhor sobre isso. Provavelmente vai ser no início de dezembro, porque essa primeira ordem de serviço e a segunda ordem de serviço, elas contemplam o primeiro encontro e o segundo encontro, tá bom? O primeiro encontro é de eletrônica analógica, o segundo encontro é de eletrônica digital, o terceiro encontro são sobre sensores, o quarto encontro é sobre arquitetura de microcontrolador e o quinto encontro é sobre programação de microcontrolador, tá bom? Então, façam o fórum de discussão 1, façam a ordem de serviço 1, façam a ordem de serviço 2 e pelo menos nesse mês de novembro para ficar bem afiado aí com a eletrônica analógica e a eletrônica digital, tá? Nos momentos presenciais, o primeiro momento presencial é dia 9 de novembro. Nesse momento presencial vai ser trabalhado eletrônica analógica. O que vocês precisam saber antes de chegar na aula, tá? Vocês precisam estar afiadíssimos sobre o que é semicondutor, tá? Existe condutor, isolante e semicondutor. Deem uma olhada sobre semicondutor, principalmente o silício, tá? No livro de vocês, provavelmente não, no livro de vocês tem, tá? Falando sobre semicondutores, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer para a aula é estudar semicondutor e diodo. O que vocês vão fazer na primeira aula? Na primeira aula, pessoal, a gente vai trabalhar isso: semicondutor, diodo e retificação, além de transistor, tá bom? Então, o que é eletrônica analógica? Eletrônica analógica a gente vai estudar semicondutores, diodo, capacitores,
resistores, reguladores de tensões e transistor. É isso que a gente vai ver no primeiro encontro presencial. Então, para que vocês consigam desenvolver tudo isso, porque a gente vai desenvolver o que? A gente vai desenvolver uma fonte. A gente vai fazer uma fonte, a gente vai lá pegar a alimentação, jogar num transformador, desse transformador a gente vai passar pela retificação e da retificação a gente vai passar pela filtragem, da filtragem a gente vai passar pela regulação. Quer ver? Aqui, ó, pessoal, peguei uma imagem aqui, ó. Isso aqui é um resumo de uma fonte linear, tá? Entra 220 volts, tá? Aqui tem os gráficos. Entra 220 volts, tem um transformador que vai rebaixar os 220 volts para 9 volts. Depois tem o retificador, que vai transformar os 9 volts em corrente alternada para 6,7 volts em corrente contínua. Depois vai ter o filtro, que vai elevar a tensão para 11,3 volts, um pouco ondulada. E depois o regulador de tensão, que vai linearizar ela com 5 volts, vai deixar ela estabilizada. Então isso aqui é uma fonte. É isso que a gente vai fazer no primeiro encontro presencial. Então no primeiro encontro presencial, vocês precisam saber o que? Vocês precisam dar uma olhada sobre transformador, vocês precisam dar uma olhada sobre retificador, filtro e regulador. Em resumo, transformador é o transformador que vocês conhecem mesmo. Retificador, pessoal, é feito por diodos. E diodos são feitos de quê? Semicondutores. Então é fundamental que vocês, primeiro, estudem sobre, para a primeira aula prática. A primeira aula prática, que vai ser no dia... primeira aula prática que vai ser no dia 9 de novembro, sábado que vem, tá? Vai ser sobre eletrônica analógica. Para essa aula, vocês têm que estar afiadíssimos sobre semicondutores e diodos. Isso já vai preparar bem vocês para o que a gente tem que aprender. Se vocês aprenderem sobre semicondutores e sobre diodo, o retificador são um conjunto de diodos, tá? Tem retificação de meia onda, de onda completa com 2 diodos e de onda completa em ponte. Isso a gente vai aprender a fazer aqui no retificador. Então, aprender sobre semicondutor e sobre diodo é fundamental para a primeira aula. O filtro vai ser um filtro capacitivo. É interessante que vocês saibam sobre o capacitor, sobre o que é o capacitor. Eu não estou pedindo aqui para que vocês entendam a fonte, mas para que vocês saibam o que ele é e o que ele faz. Tá? O capacitor aqui vai ser o filtro e o regulador vai ser o circuito integrado. Como é 5 volts, vai ser o 7805. A gente vai fazer com outros reguladores de tensão, mas é interessante que vocês saibam como é que funciona o regulador de tensão. Tem 2 tipos de regulador de tensão, que é o CI, que é o circuito integrado, que é esse 7805, 7809, 7812, 7824. Esses são regulador de tensão de circuito integrado, e tem o regulador de tensão, que é o diodo Zener, também é um tipo de regulador de tensão. Mas para essa primeira aula, venham afiados sobre semicondutor, tá? Semicondutor, e dê uma pesquisada sobre diodo, sobre capacitor e sobre CI, regulador de tensão, 7805, 7812 e por aí vai. Aí, pessoal, eu vou... o segundo encontro é eletrônica digital, tá? O segundo encontro é eletrônica digital, são circuitos integrados com portas lógicas, tá? Porta lógica NOT, porta lógica AND, porta lógica OR, e a gente vai fazer uma prática também com display 7 segmentos, tá? Vocês podem pesquisar aí o que é um display 7 segmentos. Se você pesquisar aí no Google um display 7 segmentos, vocês vão ver aí, ó, os displays 7 segmentos. Para a segunda aula é interessante vocês darem uma olhada nisso. Mas aí o que eu vou fazer? O display 7 segmentos, sobre a segunda aula, que é eletrônica digital, dia 23 de novembro, eu vou fazer outra web só sobre eletrônica digital. Então tá, para o primeiro momento presencial, sábado que vem, dia 9 de novembro, deem uma boa estudada sobre semicondutor e sobre diodo. Se vocês conseguirem ver alguma coisa sobre retificação, filtro, fazer uma fonte, ótimo, é excelente. Mas se você vir aqui já afiado com o que é diodo, o que é semicondutor, já vai garantir que vocês aprendam com mais facilidade. Não que vocês não vão aprender se não souberem disso, vão também. A diferença é que em menos tempo. Se você souber o que é semicondutor e o que é diodo, tudo o que a gente vai ver no primeiro encontro presencial, dia 9 de novembro, sobre eletrônica analógica, vai ser mais rápido, você vai aprender mais rápido.
Então dei uma boa estudada sobre semicondutores, diodo, capacitores, regulador de tensão e por aí vai. Tudo bem? Eu vou fazer outro momento para falar sobre o segundo encontro presencial e para falar sobre as outras situações de aprendizagem, as outras ordens de serviço, que é a 3 e a 4. E acho que só a 3 e a 4, depois eu faço uma para a 5 e a 6 e a 7. Tudo bem? Não se preocupem, se vocês não entenderam alguma coisa, anotem, conforme vocês estão vendo o vídeo, anotem a dúvida de vocês e me mandem no grupo do WhatsApp que eu vou responder vocês. Tudo bem? Se não ficou alguma coisa clara, por favor me avise. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então provavelmente eu devo ter cometido muitos erros. Mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver o que eu disse para vocês e que dê tudo certo. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem perguntas lá no grupo que eu vou tentar responder vocês. Muito obrigado e até nosso encontro presencial, dia 9 de novembro. Eletrônica analógica, hein? Semicondutor, diodo, capacitores e regulador de tensão. Vamos fazer uma fonte linear nesse dia. E vamos mexer com transistor também. Então, até lá e dúvidas, grupo do WhatsApp. Ou vocês podem vir lá no fórum e perguntarem lá também, ou mandarem mensagem aqui no AVA. Eu também vou responder. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.